Como avalia o plano de 28 pontos dos Estados Unidos que foi negociado em Genebra? Marco Rubio deslocou-se até Genebra para dialogar com os europeus juntamente com a delegação ucraniana. Parece que todo o caso ainda está por esclarecer, pois não sabemos quem foi que publicou o documento. Há rumores de que foi Keith Kellogg quem o divulgou. E, no final das contas, o que está realmente a ocorrer, sabe? Considera que o que acontece entre os Estados Unidos e os europeus essencialmente auxiliaria todo o processo de, sabe, alcançar um entendimento na Ucrânia. Bem, antes de mais nada, não é verdadeiramente um plano, é mais um documento de relações públicas. Em segundo lugar, é bastante claro que o foco da administração Trump continua a ser um cessar-fogo. A imprensa de Londres relata hoje que o presidente Trump possui planos para reconhecer oficialmente a anexação russa da Crimeia e também da região do Donbass. Ou seja, sabe, é um esforço considerável para alcançar um cessar-fogo. Também estou convencido de que está completamente fora de ordem. O reconhecimento de diferenças territoriais, trocas, mudanças, deve ser o resultado de um processo de paz, não um passo em direção a ele. E assim, não sei, espero que este relatório esteja incorreto. Desejo expressar que, sabe, é totalmente evidente que no desfecho final desta guerra, quando finalmente chegar ao seu término, a Rússia permanecerá com a Crimeia e o Donbas. Isso não vai voltar para a Ucrânia. E assim, permita-me prosseguir. No final, os 28 pontos foram condensados para 19. Eles têm consciência de que isso não representa um avanço. Basicamente, os europeus que querem que a guerra continue não conseguiram produzir uma proposta de paz. O que eles conseguiram realizar foi tentar distorcer a proposta de paz que Donald Trump e o seu enviado cúmplice, Stephen Witkoff, com a colaboração de Kirill Dmitriev, associado de Vladimir Putin, desenvolveram de maneira não oficial. E os russos continuam a afirmar que não receberam qualquer tipo de proposta preliminar. Isto não constitui uma proposta preliminar e não pode ser. O enorme equívoco que a administração de Donald Trump cometeu em todos os contextos, como em Gaza, por exemplo, e agora na Ucrânia, é presumir que se pode impor uma solução pacífica às partes envolvidas. Não, não dá. Pode ter ideias sobre o que eles deveriam fazer, mas se não concordarem, não as farão. Portanto, não existe cessar-fogo em Gaza, apesar de todas as alegações de que há um. O Hamas não aceitou a proposta de desarmamento e não o fará. Israel não se retirou e não concordará com essa retirada e assim por diante. Portanto, este é um acordo natimorto, não um acordo que esteja em vigor. A Ucrânia é o mesmo. Não é possível formular um acordo de paz sem envolver diretamente todas as partes interessadas. E há muitos componentes nisto. Há a Rússia e a Ucrânia que têm de chegar a um acordo sobre a sua fronteira. Há a Rússia e a NATO, além dos Estados Unidos e da Ucrânia, que devem concordar com a neutralização da Ucrânia para que esta guerra termine, porque a Rússia não a terminará a menos, e até que a Ucrânia retorne à neutralidade com a qual iniciou a sua existência independente. E é essencial que existam proteções adequadas para as minorias na Ucrânia. Os russos estão preocupados com os russos, os húngaros estão preocupados com os húngaros, mas a Ucrânia deve regressar ao padrão europeu estabelecido pela Organização para a Cooperação e Segurança Econômica na Europa, a OCE, que exige que os países europeus tratem as minorias com respeito pela sua autonomia cultural e linguística. A Ucrânia tem de fazer isso. Essa é uma questão que preocupa a União Europeia, a qual a Ucrânia aspira a aderir.
A ideia de que não se pode impor limites ao tamanho das forças armadas ucranianas, por exemplo, como afirmam pessoas como Kaja Kallas, o porta-voz da política externa da União Europeia, ou mesmo Ursula von der Leyen, é um completo disparate. O controle de armas é normal nas relações internacionais e envolve, tal como no Tratado sobre Forças Convencionais na Europa, agora obsoleto após o fim da Guerra Fria. Envolve limitações em armamento e forças de tropas e assim por diante, desdobramentos. Ucrânia. A segurança da Ucrânia está intrinsecamente ligada à obtenção de um acordo com a Rússia. Caso não consiga alcançar um entendimento com a Rússia, continuará a sofrer perdas significativas de efetivos e pessoas a um nível verdadeiramente horrível, além de perder território. Dessa maneira, como pode perceber, nem os Estados Unidos nem a Europa estão em condições adequadas de impor uma paz. Não é possível impor algo que desconsidere as realidades existentes no campo de batalha. Não é possível recuperar na mesa de negociações aquilo que foi perdido no campo de batalha. E assim, independentemente do que venha a ocorrer, acredito que Vladimir Putin está correto. A proposta apresentada por Trump representa um progresso, pois começa a reconhecer algumas das realidades existentes no campo de batalha. E é, portanto, tal como ele mencionou, como o presidente Vladimir Putin afirmou, uma potencial base para futuras negociações. No entanto, não se trata de uma paz, nem de um esboço de tratado, nem de algo semelhante a isso. Assim, infelizmente, dadas as realidades do lado ucraniano e europeu, a Europa é agora a única responsável pela guerra na Ucrânia. Os Estados Unidos estão basicamente a retirar-se dessa luta. A Europa não tem a capacidade, a habilidade, os níveis de produção de armas ou o dinheiro para impedir que a Ucrânia ceda. E, portanto, isso vai acontecer em algum momento. E eu acredito que concluiria afirmando que a verdadeira tragédia aqui é que é absolutamente evidente que, quanto mais tempo se passa, menos alternativas a Ucrânia possui e mais limitadas são as oportunidades de alcançar a paz. Se a Ucrânia tivesse sido autorizada a concordar com o que foi estabelecido em março de 2022 em Istambul, estaria numa condição consideravelmente mais favorável do que se encontra atualmente. Se não concordar com a paz agora, estará numa condição bem mais desfavorável no futuro do que está agora. O sultão não apoia a Ucrânia. E acredito que a administração de Trump reconheceu isso para seu mérito. Aqui está o que o embaixador, o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Ryabkov, disse sobre o facto de Moscovo defender negociações normais e de compromisso com os Estados Unidos sobre a Ucrânia e não querer participar em jogos sujos, porque vê em todo o processo de, publicar os pontos e a forma como estão a pressionar por 19, 28 e depois 22. Donald Trump disse que eles chamam-no de um jogo sujo, não, eles não veem qualquer seriedade no processo de conversação, de negociação com os Estados Unidos. E como vê o papel de Steve Witkoff? Ontem, Putin disse que os responsáveis pelas negociações com os Estados Unidos não são atualmente, ele não mencionou que não é atualmente Metra, mas disse que os responsáveis, as pessoas principalmente responsáveis pelas negociações são Ushakov e o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Lavrov. Voltando ao caso das negociações com o Irão. Soube-se que, nas negociações entre Irão e Estados Unidos, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão disse, numa entrevista em persa, que o Irão e os Estados Unidos chegaram 3 vezes a um acordo com Steve Witkoff, e sempre que Steve Witkoff falava com Washington, a resposta era negativa, dizendo que não era viável. E alteraram, quem é o responsável por esta situação? Quem está a conduzir estas ações? Considera que é o Marco Rubio e as pessoas que o rodeiam?
ou é o Donald Trump? Quem é o responsável por estas decisões e quem está a tomar as decisões em Washington? Bem, em última análise, a responsabilidade e a orientação vêm todas de Donald Trump e Donald Trump é manipulável por lobbies domésticos. No caso de qualquer assunto envolvendo Israel, o lobby israelita ou sionista; no caso de qualquer assunto envolvendo a Rússia, os neocons que ainda estão muito vivos e ativos e ocupam o Senado dos Estados Unidos, entre outros lugares. Creio que é necessário destacar alguns pontos importantes aqui, pois o irrealismo demonstrado pelos europeus precisa ser questionado. Von der Leyen afirma: bem, não se pode permitir. E Kaja Kallas declara que a aquisição de território pela força é absolutamente inaceitável. Bem, aplicam essa lógica a Israel? Não, de forma alguma aplicam. E quanto à Sérvia, também não. O Kosovo foi desmembrado da Sérvia. Que tipo de relação a Rússia deseja ter com a Ucrânia? Deseja o mesmo tipo de relação que os Estados Unidos mantêm com o Canadá e o México. No caso do México, os Estados Unidos apropriaram-se de 1/3 do território mexicano durante a Guerra Mexicana de 1848, e os mexicanos, assim como os finlandeses durante o período da Guerra Fria, são extremamente cautelosos nas suas relações com os Estados Unidos para evitar ultrapassar uma linha que possa conduzir a um conflito armado. E a Rússia gostaria de estabelecer uma relação com a Ucrânia que fosse tão cordial e harmoniosa quanto a que os americanos mantinham com o Canadá antes da administração de Donald Trump. Somos indivíduos que são bastante semelhantes. Possuímos histórias e sistemas políticos que são distintos, sociedades que são diversas, mas comunicamos-nos mais ou menos na mesma língua. E nós? Entendemos-nos bem ou entendíamos-nos. Portanto, a Federação Russa possui objetivos que são limitados no território ucraniano. E a teoria europeia de que a Rússia deseja tomar toda a Ucrânia, não existe qualquer evidência concreta disso. Não existem evidências concretas de que a Rússia tenha qualquer desejo de Lebensraum na Europa. Possui território em abundância, não deseja cidadãos rebeldes. Possui bastantes minorias étnicas, é uma sociedade extremamente complexa. Não deseja mais problemas, mas não quer. Não está pronto para aceitar uma presença militar hostil na Ucrânia, e deixou isso bem claro há mais de 2 décadas, quase 3 décadas atrás. Portanto, não deveria haver surpresas aqui. E não deveria haver expectativa de que a guerra possa terminar sem abordar as preocupações de segurança russas, que até agora não foram devidamente tratadas, embora a proposta de 19 pontos comece a reconhecer que essas preocupações existem. Estás em silêncio, Nima. Estamos cientes de que a Rússia está atualmente no processo de deslocamento em direção ao leste, mas existe alguma preocupação entre os europeus de que, como é do seu conhecimento, os fundamentos da economia indicam que a relação entre a Rússia e a Europa é de importância crucial para o futuro da Europa? Eles parecem não entender isso, parecem não se importar. Até onde estariam dispostos a ir contra a Rússia, até onde estariam dispostos a ir contra o próprio futuro. Está ciente de que a Europa, ao longo da maior parte dos últimos 5 séculos, tem sido a principal potência dominante do mundo. Ciência e tecnologia, inovação, engenharia, poderio militar, força econômica, elevação do nível de vida, progresso em comparação com outras sociedades. Mas a Europa é agora o homem doente da Eurásia. Está a perder a sua vantagem em todas as áreas. Não está a inovar ao nível que os chineses estão agora.
é bastante dependente, como mencionei anteriormente, de recursos que são importados. Afastou-se da Rússia, que é uma fonte considerável desses recursos, embora não seja a única. Não geriu de forma adequada a sua relação com o continente africano, que é uma fonte alternativa de muitos recursos. Não possui controle efetivo sobre as suas fronteiras. E, apesar de a Europa, excluindo a Rússia, gastar 4 ou 5 vezes mais em questões militares do que os russos, realizam esse gasto de uma maneira ineficiente. E os europeus aparentam estar decididos a continuar a ser menos do que a soma das suas partes individuais. Portanto, a Europa encontra-se em declínio e a Europa não está a tomar medidas eficazes para reverter esse declínio. Reforçar as forças armadas, duplicar o orçamento como a Alemanha propõe fazer, aumentar o orçamento como Macron, mas que os eleitores franceses não desejavam fazer, não constitui uma solução para esta questão, pois não irá revitalizar a sociedade europeia. E uma parte do problema é, presumo, uma espécie de arrogância, uma forma de orgulho excessivo e complacência que nasceram da supremacia do passado. A Europa já não detém a supremacia no mundo. O Ocidente não é mais supremo. Este é um planeta consideravelmente mais complexo do que era anteriormente. E como está ciente, acredito que está a transformar-se em algo multinodal. Não sou fã da palavra multipolar, mas prefiro a expressão multinodal, pois um nó é um ponto onde podem ser estabelecidas inúmeras conexões de diferentes espessuras e intensidades, e onde pode ocorrer uma rotação. É tridimensional, não é bidimensional como um polo. Portanto, este é o mundo em que nos encontramos atualmente. A Europa necessita urgentemente de definir como irá lidar com um mundo onde o Ocidente já não detém a supremacia, onde os Estados Unidos já não são o seu apoio confiável ou hegemonia dominante, e onde outras sociedades, como a China, a Índia e possivelmente a cultura islâmica, estão em ascensão. Quero expressar que me refiro à cultura islâmica, possivelmente porque considero bastante peculiar e inquietante que, enquanto a China, que foi humilhada e diminuída, tenha conseguido recuperar o seu estatuto civilizacional e posição de liderança, a Índia está claramente no processo de realizar o mesmo. É bastante incerto se tal estará a ocorrer no mundo árabe ou no Irão e no mundo islâmico de uma forma mais abrangente. Quero afirmar que observamos potências a emergir no mundo islâmico, como a Indonésia. O Paquistão, na minha opinião, é problemático, com muitos desafios. O Irão, caso não estivesse sujeito a uma opressão internacional tão intensa, poderia muito bem ser o catalisador do tipo de renascimento no mundo islâmico que ainda não se concretizou. Existe uma interrogação bastante significativa acerca dos 2.000 milhões de muçulmanos no mundo islâmico e se eventualmente conseguirão encontrar uma maneira de retornar à grandeza que o Islão simbolizava quando a Europa se encontrava na Idade das Trevas. E o Islão, as sociedades islâmicas, especialmente os abássidas e outros, ou a Espanha muçulmana, Al-Andalus, eram os lugares onde qualquer extraterrestre que visitasse o planeta naquela época teria ido a Bagdade, Damasco ou Córdoba para se encontrar com as pessoas mais avançadas e progressistas do mundo. Ou ele poderia ter optado por ir a Kaifeng ou a algum local na China, mas nunca teria escolhido ir à Europa. A Europa está a voltar à obscuridade em que anteriormente existia, e os europeus necessitam verdadeiramente de reconsiderar a sua posição no mundo. Não mencionei a América do Sul, que considero igualmente potencialmente muito dinâmica. Faz parte da cultura ocidental, mas é um ramo único dela.
A questão da Ucrânia, embaixador, é a neutralidade dela. E se refletirmos sobre a questão da neutralidade, recordamos-nos, sabe, da Áustria ou da Suécia e da Finlândia antes de se juntarem à NATO. Sabe, não se observa nesses países um exército de grandes dimensões. Nesses países não se observa a presença da NATO, sabe? Eles são recentes, são neutros. É por essa razão que os denominamos de neutros. E como todo o ponto central das negociações sobre o que está a acontecer entre o Ocidente e a Rússia em relação à Ucrânia é sobre a questão da neutralidade. Não sei se eles não conseguem perceber ou se realmente querem perceber. Não querem perceber. Eles preferem combater até o último ucraniano contra os russos. A resposta evidente para a segurança europeia, de maneira mais abrangente, é o estabelecimento da Ucrânia como um estado tampão entre a Rússia e o restante da Europa, o que beneficia tanto o restante da Europa como a própria Rússia. E isso proporciona uma base, como sugerem os casos da Áustria, Suécia ou Finlândia que mencionou, para que a Ucrânia, o que restar da Ucrânia após esta guerra terminar, esta guerra desnecessária terminar, o que restar da Ucrânia tenha a oportunidade de se tornar próspera e democrática. Não é nenhuma das duas opções. É o país mais empobrecido da Europa. É o mais corrupto. É uma ditadura. Não é uma verdadeira democracia. Não é governado por um presidente eleito constitucionalmente. E, sabe, não poderia de forma alguma qualificar-se para ingressar na União Europeia nas condições atuais. Contudo, uma Ucrânia que seja neutra e independente, funcionando simultaneamente como um tampão e uma ponte entre a Europa russa e o restante da Europa, é uma nação que tem a capacidade de prosperar e evoluir democraticamente, ao contrário da Ucrânia atual, que não consegue. Não é possível manter uma guerra constante no continente europeu como fundamento para a paz. Esse é o erro que os europeus estão a cometer. Estão a presumir que não há alternativa além da dissuasão de uma suposta ambição russa de conquistar todo o continente europeu. Tal ambição não existe. A dissuasão não oferece uma base sólida para a paz. É inerentemente provocativo, conduz à formação da própria ameaça da Rússia que estão a procurar evitar. As ações russas na Ucrânia alarmaram os europeus, levando Suécia e Finlândia a juntarem-se à NATO. Este é um resultado extremamente negativo do ponto de vista russo, e assim deve realmente ser. A Europa precisa encontrar uma base para a coexistência pacífica entre o leste e o oeste, e não o fez. E os europeus não têm ideias sérias sobre como fazê-lo, razão pela qual não estão na mesa de negociações. Considero que, senhor embaixador, estamos cientes de como a Rússia responde à apreensão dos seus bens na Europa. Mas, afinal de contas, quando se trata disso, se o objetivo principal for a reconstrução da Ucrânia, na minha opinião, a Rússia ficaria mais do que feliz em participar disso, para ter um governo amigável tanto para a Rússia quanto para os europeus. Sim. Certamente, sabe, antes do golpe ocorrido em 2014 em Kiev, no qual os Estados Unidos e a Grã-Bretanha tiveram bastante a ver com a execução, na verdade, muito a ver com a sua execução, a Ucrânia e a Rússia tinham uma economia integrada. Sabe, eles eram muito compatíveis. Se houvesse paz na Ucrânia, se a Ucrânia fosse neutra e não uma ameaça para a Rússia, concordo consigo. Os russos estariam mais do que felizes em investir na Ucrânia, em tentar desenvolvê-la, reconstruí-la em cooperação com os outros europeus e talvez com os Estados Unidos. Penso que a ideia de que, de alguma forma, as reservas russas que foram sequestradas pela Bélgica e por outros deveriam ser aplicadas a isto, é um assunto que poderia ser abordado após haver paz. Não pode ser uma condição para a paz. Acho que os russos, se fossem espertos, e acredito que são espertos,
Tenho algum conhecimento. Conheço o Ryabkov, sim, conheço. Observei Lavrov com atenção. Estas são pessoas extremamente capazes. E acredito sinceramente que teriam a boa graça e inteligência necessárias para serem generosos ao compreenderem plenamente que é do seu interesse ter uma Ucrânia verdadeiramente próspera, um mercado significativo para os seus produtos, uma fonte valiosa de investimento para suas indústrias em colaboração harmoniosa com os outros europeus. Sabe, eu acredito que se houvesse uma situação de paz, muitas coisas se tornariam possíveis. Mas argumentar que, de alguma forma, como os europeus fazem, basicamente, esta guerra tem de terminar com Putin em raia a ser julgado, as reservas russas confiscadas pelos europeus em benefício da Ucrânia, todo o território que a Ucrânia perdeu para a Rússia, devolvido à Ucrânia, e nenhuma alteração no sistema constitucional ucraniano para reconhecer os direitos das minorias nativistas e culturais. Isto é completamente absurdo. Realmente é. Isto é uma verdadeira ilusão. É ainda mais grave do que isso. É uma espécie de psicose, não é mesmo? Uma falha em perceber a realidade que é trágica para todos os envolvidos, incluindo, claro, ucranianos, especialmente ucranianos e russos. Muito obrigado, embaixador, por estar conosco hoje. Foi um grande prazer falar consigo. Feliz Dia de Ação de Graças. É o dia seguinte. Mas sabe uma coisa? Tivemos um ótimo dia de ação de graças. Obrigado. E peço desculpa pelo barulho que alguém possa ter ouvido. Há pessoas a soprar folhas fora da minha casa em Rhode Island, onde estou. E foi um prazer falar contigo, Nima. Tenha um ótimo fim de semana. Obrigado. Você também.